Vamos explorar hoje uma ideia que, olha, parece ir contra tudo que a gente sabe sobre saúde mental, sobre bem-estar. É uma ideia que desafia a lógica, mas que pode esconder uma verdade bem surpreendente sobre a depressão. A pergunta central aqui é daquelas de dar um nó na cabeça, né? É quase um absurdo. Peraí, passar a noite em claro? Isso não faz mal? Como que uma coisa que a gente sempre associa a problemas de saúde poderia ser um tratamento para uma das condições mais debilitantes que existem? Pois vamos fundo nisso. O paradoxo está bem na nossa frente. De um lado, tudo que se aprende sobre não dormir direito. A cognição fica péssima, o humor oscila, aumenta o risco de doenças. Do outro lado, uma realidade clínica, uma técnica chamada terapia do despertar. E ela usa exatamente isso, a falta de sono para conseguir uma melhora rápida, mesmo que temporária, em pacientes com depressão grave. Como é que a gente junta essas duas coisas? Então a gente fica com essa pergunta no ar. Será que estamos diante de uma cura que, à primeira vista, parece pior que a própria doença? Para entender isso, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e repensar o que é, afinal de contas, a depressão. A depressão não é só um problema moderno, ela é um verdadeiro enigma científico. Geralmente, doenças e disfunções tendem a aumentar com a idade. Só que a depressão atinge o seu pico em jovens adultos, sabe? Exatamente na fase em que a aptidão evolutiva deveria estar no auge. Pela lógica da seleção natural, isso não faz o menor sentido. A não ser que... E se a gente virar a pergunta de cabeça para baixo? E se a depressão não for um bug no nosso sistema, mas sim um programa de software antigo? Uma adaptação que, por algum motivo, hoje em dia está sendo executada na hora errada ou com uma intensidade muito maior do que deveria. Para explorar essa ideia, vamos dar uma olhada em algumas teorias da psicologia evolutiva que tentam decifrar qual poderia ser esse tal propósito oculto da depressão. A primeira é a chamada hipótese da dor psíquica. Pense na dor física. Ela é horrível, claro, mas a função dela é nos alertar de um perigo, fazer a gente tirar a mão do fogo, por exemplo. Essa teoria sugere que a depressão funciona de um jeito parecido, só que para danos sociais ou existenciais. Ela forçaria uma pausa para evitar que o prejuízo seja ainda maior. Aí temos também um modelo de desligamento comportamental. Ele enxerga a depressão como uma espécie de modo de hibernação. Quando os esforços de alguém começam a trazer mais perdas do que ganhos, o cérebro pode ativar um desligamento geral para conservar energia e esperar por tempos melhores, evitando se arriscar à toa. Mas como isso se parece na vida real? O historiador Joshua Wolfshank argumenta que a melancolia do Lincoln não era só um fardo para ele, era também uma ferramenta que deu a ele profundidade, empatia e um realismo afiado. Tudo isso foi crucial para a liderança dele. É um exemplo histórico que ajuda a gente a visualizar essa ideia de que o estado depressivo pode, sim, ter um lado funcional. E isso nos leva direto para uma característica central da depressão, a ruminação. Sabe aquele ciclo de pensamentos repetitivos que não sai da cabeça? E se até isso tiver um propósito? A hipótese da ruminação analítica propõe exatamente isso. Ela não vê a ruminação como um sintoma inútil, mas como um mecanismo cognitivo poderoso que meio que sequestra a nossa atenção para a gente conseguir dissecar um problema complexo que está ameaçando o nosso bem-estar. Tá, mas como isso funciona? Basicamente, o cérebro aumenta o controle da atenção. A anedonia, que é aquela perda de prazer nas coisas, serve para eliminar a motivação para atividades que poderiam distrair. O isolamento social e a falta de vontade de se mexer ajudam a reduzir as interrupções externas. É como se fosse um estado de foco total e forçado. Saca, aqui está o pulo do gato. Essa análise toda foi feita para resolver um problema e parar. Mas no mundo de hoje, com problemas que são crônicos, abstratos, esse mecanismo pode acabar ficando preso num loop infinito. E aí, uma ferramenta que era para ser útil vira uma armadilha. E agora, a gente volta para o nosso paradoxo lá do começo, mas com um novo olhar. Se a depressão é um tipo de loop analítico que se reforça sozinho, como é que uma noite em claro poderia quebrar esse ciclo? A terapia do despertar funciona de um jeito bem direto. Ao manter uma pessoa acordada por umas 36 horas, o cérebro é impedido de entrar nos seus ciclos de sono, especialmente o sono REM, aquela fase dos sonhos mais profundos. Algumas teorias acreditam que é justamente no sono REM que os circuitos neurais da ruminação são consolidados. Então, quebrar o ciclo do sono poderia interromper esse processo. A melhor analogia é um hard reset, sabe? Como quando a gente reinicia um computador que travou. A privação de sono não cura o problema de base, mas ela pode interromper aquele programa disfuncional que está rodando em loop. Isso oferece um alívio temporário e abre uma janela de oportunidade para outras terapias funcionarem. Mas existe um grande porém. O efeito é potente, mas ele é frágil.
Para a maioria das pessoas, basta uma noite normal de sono para o cérebro religar os padrões depressivos. Isso mostra que essa terapia é menos uma cura e mais uma pista fascinante sobre como a depressão funciona. Então, o que essa ligação toda entre depressão, ruminação e sono nos diz sobre a nossa condição no mundo de hoje? A ideia principal aqui é a de uma adaptação desregulada. Ou seja, os programas mentais que evoluíram para lidar com problemas pontuais e de curto prazo no nosso passado ancestral, agora, eles são ativados o tempo todo pelos estressores crônicos e super complexos da vida moderna. É como se o nosso sistema de alarme estivesse disparando sem parar. Esse descompasso fica muito claro quando a gente compara os gatilhos. Ameaças antigas, tipo perder uma posição social no grupo ou ser excluído da tribo, eram questões de vida ou morte. Hoje, gatilhos que são análogos como um problema no trabalho ou rejeição em redes sociais podem disparar a mesma resposta intensa de desligamento, só que para problemas que não se resolvem com isolamento e inércia. E aqui um ponto fundamental: olhar para a depressão por essa lente evolutiva não diminui de jeito nenhum a dor e o sofrimento reais que ela causa. O objetivo é outro, é buscar novas formas de entender os seus mecanismos para, quem sabe um dia, encontrar tratamentos mais eficazes. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Se essas teorias estiverem no caminho certo, talvez a questão não seja só como consertar um cérebro quebrado, mas sim como ajudar um cérebro antigo a navegar num mundo para o qual ele não foi totalmente projetado. Entender o paradoxo do sono pode ser um passo bem importante nessa direção.